Eu sou Gabriel Belo e esse é o Primeira Análise. Hoje o Chelsea enfrentou o Wolverhampton com a chance de ser o líder provisório da Premier League. Não terminaria a rodada como líder porque o Liverpool e o Tottenham se enfrentam, mas era a oportunidade de ficar à frente na tabela, o que para o psicológico faz alguma diferença, né? O Chelsea veio com a equipe que estamos mais acostumados a ver aí recentemente. Não vou repetir nome por nome, mas diria que dá para destacar o Havertz saindo como titular no meio campo, ao lado do Kanté e do Mason Mount. E no ataque, uma mudança significativa, que foi a entrada do Pulisic. Ele começou o jogo pelo lado esquerdo e o Werner pela direita, com o Giroud no meio. Então é o primeiro ponto que dá para destacar um pouco, é a questão de mudança, né? Porque o Pulisic fez um primeiro tempo bem interessante pelo lado esquerdo, ele ficou ali 90% do tempo. Era a peça do Chelsea que mais tentava jogadas incisivas e tentativas de velocidade para fazer o ataque do Chelsea sair da obviedade. Nem sempre conseguiu ter ações tão incisivas, interessantes, mas de modo geral era ele que vinha tentando fazer o Chelsea acelerar no jogo. Por outro lado, o Werner, jogando pela direita, mostrou que ali não é a dele, não conseguiu se envolver bem no jogo. Ele já teve boas atuações pelo lado esquerdo, mas pela direita ele não conseguiu fazer boas jogadas. Foi um primeiro tempo bem apagado do Werner. No segundo tempo eles invertem de novo. O Pulisic, que já tinha feito algumas jogadas pela direita no primeiro tempo, foi para aquele setor de vez, e o Werner veio para a esquerda. E isso acabou que invisibilizou o jogo do Pulisic. Foi muito mal no segundo tempo, até por não gostar de jogar por ali, por perder muito das jogadas que ele faz melhor. Então o encaixe com esses dois jogadores jogando pelo lado não deu certo, porque ambos preferem o lado esquerdo. E o Werner não fez um grande segundo tempo, apesar de estar em um setor em que ele joga melhor, apesar de que ele esteve envolvido diretamente na jogada do gol. E é uma jogada que o Chelsea tem feito, uma jogada que tem acontecido algumas vezes. Aconteceu há pouco tempo no jogo contra o Leeds, porém foi do lado inverso. É uma jogada que envolve essa indução vindo do ponta. O ponta ele faz a jogada pelo meio, ele traz a bola para o meio, e fazendo isso ele traz marcadores junto com ele, e aí abre a passagem do lateral pelo lado, né, pelo corredor. Aconteceu no jogo contra o Leeds pelo lado direito com o James e com o Ziyech, e nesse jogo de hoje aconteceu com o Werner e com o Chilwell. O Chilwell chega no corredor pelo lado esquerdo, faz o cruzamento e o Giroud abre o placar. Foi a melhor chance do Chelsea da partida até aquele momento, isso já foi no segundo tempo. Na primeira etapa teve um lance em que o Zouma subiu de cabeça, parou no ar e acabou acertando o travessão. No rebote a bola pegou no Giroud e não conseguiu fazer o gol, acabou desperdiçando uma chance. E aí o gol do Chelsea saiu dessa forma. Algumas outras coisas que dá para destacar desse jogo, citei o Ziyech, né, falando sobre um lance em que ele esteve diretamente participando de um gol algumas partidas atrás, e mostrou nesse jogo como ele tem feito falta para ações criativas. Ele é um jogador que tenta muitas ações durante a partida, nem sempre ele acerta, ele desperdiça muito espaço em profundidade que ele tenta, mas às vezes até os erros são importantes nesse caso, porque o erro pode gerar um rebote que vai fazer com que a jogada prossiga, coisas nesse sentido. E o Ziyech tem feito falta, ele é um dos jogadores que mais tem coragem de tentar ações ofensivas, e é algo que tem faltado principalmente aí para o Werner, que hoje fez um jogo fraco, um jogo em que ele não teve esse ímpeto ofensivo que ele vinha tendo aí nas suas primeiras partidas pelo Chelsea. Ainda tem essa questão de função dele, né? Qual é a melhor? Se é a função pelo lado esquerdo ou pelo meio? Eu até gosto dele pelo lado esquerdo, acho que ele se envolve muito mais com o jogo, ele em transições é muito bom pelo lado, mas acho que também falta ver mais dele pelo centro. Eu prefiro até pela esquerda, mas pra gente ter uma análise melhor de comparação, falta mais jogos dele pelo centro, apesar do Giroud estar bem nas últimas semanas. Então acho que vale pro Lampard tentar coisas diferentes com o Werner, porque pela direita já deu pra ver que não dá, e pela esquerda os últimos jogos não foram bons. Então
tem que tentar coisas diferentes com esse jogador, não só com ele, claro, mas principalmente nesse momento. E outro ponto é o Havertz, né? O Havertz, ele tá sonolento, ele tá fazendo jogos muito ruins, já havia sido assim nas últimas partidas, hoje foi a pior pra mim. É um jogo em que ele teve até meio grotesco em alguns momentos na questão de intensidade, sendo desarmado com muita facilidade, não contribuindo ofensivamente sem a bola, com movimentação, defensivamente até que não deixou tanto a desejar, mas de resto, assim, perdendo muitas bolas, pouquíssima intensidade, muito lento nas ações, merece o banco de reserva nesse momento. A gente sabe que ele voltou de Covid, e desde que ele voltou de Covid ele não tem jogado bem, mas acho que ir para o banco pode ser uma forma até de dar uma acordada nesse jogador que tinha feito bons jogos como meia central já. Não acho que seja inútil nesse sentido, não acho que seja uma função muito distante daquilo que ele joga, mas nesse momento está bem complicado. E aí vem o momento de comentar o que deu muito errado, né? Além disso do Havertz, mas o Wolves ganhou o jogo. O Wolves começou perdendo e conseguiu a virada. Primeiro em um lance de jogada individual, ali do Podence, ele pega uma sobra de escanteio, faz uma jogada para cima do Tio e do James, que estavam marcando o setor. Por ter dois marcadores, eu acho que até um dos dois poderia ter sido mais incisivo, tentado o bote, claro que tinha o risco de pênalti, porque ele estava dentro da área, mas ambos marcaram muito distante, e aí acabou que ele conseguiu finalizar depois de uma bela jogada, a bola ainda desvia no James, o que deixa a situação do Mendy mais complicada, ele não consegue fazer a defesa, apesar de ter tocado na bola. E aí, depois desse gol, o Wolves melhora muito no jogo, o momento psicológico se torna totalmente a favor do Wolves, eles colocam mais jogadores no campo de ataque, o Chelsea tem muita dificuldade para sair jogando, se torna até um time de transição depois disso, invertendo um pouco os papéis. E nos últimos minutos o Chelsea tentou colocar a gente no ataque de qualquer forma, mas não tinha muito coordenação dos seus ataques, então foi muito complicado criar chances. O Wolves estava seguro até no jogo, e em uma transição o Chelsea estava com todo mundo no ataque e sai o contra-ataque, o Pedro Neto fica num contra um contra o Zouma e faz o gol. Consegue vencer o Zouma e faz o gol. Nem acho que dê para culpar tanto o Zouma, porque ele e o Thiago Silva fizeram um ótimo jogo. O Chelsea em um momento do jogo teve muito exposto ao time do Wolves, muita presença ofensiva do Wolves, e os dois foram quem mais seguraram ali a barra, junto com o Kanté, que em um jogo que o Chelsea perdeu muitas bolas no meio campo, o Kanté teve que se desdobrar e fez um ótimo jogo, ele que está num nível ótimo nas últimas semanas. Mas acabou que nada disso foi suficiente, o Chelsea perdeu o jogo, um jogo em que criou pouco, não conseguiu ter ações perigosas o suficiente para gerar perigo constante, teve um gol em uma jogada que tem se tornado já uma tradição, com laterais muito ofensivos e muito bons como o Tio e o James, mas é muito pouco. O Chelsea vem de duas partidas em que criou pouquíssimo, em que não conseguiu fazer gerar esse perigo constante, esse incômodo constante ao seu adversário. Então teve a chance aí de até se tivesse ganho esses dois jogos aí poderia estar numa posição de tabela muito boa, uma situação de pontuação muito boa, mas acaba que veio de duas derrotas seguidas e a situação complicou ali na briga pelo título nesse momento. Claro, o campeonato é muito longo, teremos muitos jogos, mas o Chelsea perde boas chances de pontuar em partidas que era favorito. Não dá para dizer que não era. O Chelsea perde pontos importantes. E sentimos muita falta do Ziyech, o Havertz jogou muito mal, o Werner ainda nessa crise de identidade aí, de posição, onde vai melhor. Acho que tem que testar mais ele no ataque, embora ele tenha feito bons jogos pela esquerda. E é isso, o Chelsea perdeu um jogo em que não mereceu ganhar. Claro que teve até um pequeno detalhe que passou, que no primeiro gol do Wolves ele surge de um escanteio que não existiu. Então nesse sentido o Chelsea até foi injustiçado no placar, mas eu acho que é muito pouco também pra gente mascarar falha de desempenho, né? O Chelsea não fez um bom desempenho. Se tivesse empatado, ok, até se tivesse ganho de 1-0, se não tivesse tido esse erro de arbitragem, a gente teria que trazer pontos de crítica da mesma forma. Houve então um erro, mas é um erro que não é suficiente para dizer que o Chelsea foi injustiçado, porque o Chelsea não jogou bem
e sai derrotado até com certa justiça, porque o Wolves foi bem melhor no segundo tempo. É isso, um abraço e até a próxima.